It's not gonna count it. It's Boa tarde. Uma viagem ao coração de uma das maiores tragédias da era moderna. Chernobyl não é apenas uma história de desastre, mas um relato de heroísmo, sacrifício e os efeitos devastadores da radiação. Vamos conhecer os heróis que arriscaram tudo para salvar milhões de pessoas e entender as consequências que ainda ressoam pelo mundo. Então, eu sou o Emerson Machado e o desastre de Chernobyl é o nosso assunto de hoje aqui na Passarela Assombrada Mistérios. A usina nuclear de Chernobyl, localizado perto da cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi uma das maiores e mais avançadas instalações de energia nuclear da União Soviética. Composta por 4 reatores RBMK-1000, a usina começou a operar na década de 1970 e foi vista como um marco do progresso tecnológico soviético. A construção da usina começou em 1970. E já em 1977, o primeiro reator entrou em operação. Os reatores RBMK eram conhecidos por seu grande tamanho e capacidade de produzir grandes quantidades de energia elétrica, mas também tinham falhas de design significativas, incluindo uma falta de segurança crítica. A cidade de Pripyat foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina e também as suas famílias. Em 1986, Pripyat já tinha uma população de cerca de 49 mil pessoas e possuía todas as comodidades de uma cidade moderna: escolas, hospitais, centros comerciais e culturais. Então, Pripyat era vista como um exemplo de uma cidade soviética moderna. Na noite de 26 de abril de 1986, os técnicos da usina nuclear de Chernobyl realizaram um teste de segurança no reator número 4. Então o teste visava simular uma queda de energia e testar a capacidade do reator de manter a produção de energia durante uma emergência. Mas, no entanto, a combinação de erros humanos e falhas de design levou a uma catástrofe sem precedentes. Então, rapaziada, os reatores RBMK-1000, como o reator 4, eles tinham um design que permitia um aumento rápido da potência, se não fosse controlado adequadamente. Isso tornava o reator instável em certas condições. Então, durante o teste, os técnicos desligaram o sistema de regulação de potência do reator, o que deveria ser feito em apenas condições de emergência. E isso foi o que resultou em uma perda de controle sobre a reação nuclear. E aí o que acontece? Os técnicos removeram os estabilizadores, ou seja, as hastes de controle ali do núcleo do reator para reduzir a potência, mas isso aumentou a reatividade do núcleo. Então, olha, isso foi feito sem seguir os protocolos de segurança adequados. O teste foi realizado em uma potência muito baixa, o que não era muito seguro para um reator RBMK-1000. Então isso levou a uma reação descontrolada quando os estabilizadores eles foram removidos. Os estabilizadores eles eram hastes de grafite, elas eram rebaixadas, né, dentro do reator para diminuir um pouco a reatividade. Anatoly Dyatlov, é uns nomes meio coisado para pronunciar, mas vamos assim mesmo. Era o engenheiro-chefe da usina no dia do acidente. Então ele supervisionou esse teste e tomou decisões críticas que contribuíram com certeza para esse desastre. Leonid Tuptonov, ele era o operador do reator na noite do acidente. E ele estava ali responsável por ajustar a potência do reator durante o teste. Alexander Akimov. Eu acho que esse é o nome mais fácil de pronunciar, né? Então esse era o chefe da sala de controle do reator número 4. Ele tentou controlar até a situação após a explosão, mas ele foi exposto a altas doses de radiação. Valery Legasov. Embora ele não estivesse presente na noite do acidente, Legasov foi um dos cientistas que mais trabalhou incansavelmente para conter a radiação e investigar as causas do desastre. Então a explosão do reator número 4 de Chernobyl ocorreu a 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, jogando na atmosfera cerca de 200 toneladas de produtos radioativos, como Césio-137,
iodo 131, estrôncio 90 e outros radionuclídeos. Outra coisa interessante a relatar aí sobre esse acidente de Chernobyl, né, é que essa explosão liberou aproximadamente 400 vezes mais material radioativo na atmosfera do que as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki juntas. A pata de elefante é uma massa de material altamente radioativo formada após a explosão do reator número 4 de Chernobyl, resultante da fusão do combustível nuclear com concreto e outros materiais. A formação deu esse nome a ela por sua aparência que lembra uma pata de elefante. Então, rapaziada, ela foi descoberta em dezembro de 1986. Ela é uma das massas de material radioativo vazado mais letais do mundo. A formação de combustível nuclear derretido, concreto e outros materiais resultou em uma formação extremamente perigosa, emitindo níveis de radiação tão altos que poderiam matar uma pessoa em poucos minutos de exposição direta. Os primeiros a responder foram os bombeiros locais, que desconheciam a magnitude do perigo. Então, durante a noite do acidente de Chernobyl, pelo menos 31 bombeiros morreram tentando apagar as chamas e conter a situação. Então, eles foram aí expostos a doses letais de radiação, enquanto combatiam o fogo, sem conhecimento da gravidade do perigo. Entre eles estava Vasily Ignatenko, um jovem bombeiro de 25 anos que sucumbiu à síndrome aguda da radiação apenas 18 dias após o acidente. Durante a operação de contenção, helicópteros foram usados para sobrevoar o reator e despejar uma mistura de areia, argila, boro e chumbo. Isso era usado para apagar o fogo e neutralizar a radiação. E esses helicópteros, eles realizaram mais de 4.000 sobrevoos até que a situação fosse controlada. Quanto aos pilotos, não há registros oficiais sobre o número de vítimas fatais durante essa operação. Mas, porém, estima-se que pelo menos 600 pilotos perderam as suas vidas em decorrência da radiação alguns dias depois. Na tentativa de retirar os destroços ali do alto do reator, vários robôs foram tentados ali inicialmente, incluindo os robôs alemães MF2 e MF3, mas falharam devido à intensidade da radiação. O robô soviético Lukhnohod e o robô alemão Joker também foram usados, mas não conseguiram completar a missão devido aos níveis extremos de radiação. Então, rapaziada, já que as máquinas falharam devido à radiação, né, ao extremo nível de radiação, então eles não tiveram outra alternativa senão retirar isso manualmente. Então, rapaziada, ficou muito claro, né, que a operação com os robôs convencionais, eles não iriam dar conta por causa do extremo nível de radiação local. Então, né, numa ação desesperada, a União Soviética teve que recorrer aí à mão humana, né, e usou pessoas como biorobôs para limpar ali a radiação e os destroços do reator. Então, os biorobôs, eles eram funcionários que foram treinados para realizar tarefas extremamente perigosas, como retirar ali o grafite, que era a parte que era interna ali do reator, né, de cima do telhado do mesmo. Então eles usavam ferramentas manuais e trabalhavam em turnos curtos para minimizar a exposição à radiação. Cada biorobô podia permanecer até no máximo 90 segundos no local, até para evitar as doses letais da radiação. Então, ao todo, pessoal, foram cerca de 3.828 biorobôs que participaram dessa operação. Bom, e também acredita-se que muitos deles também vieram a perder suas vidas, né, dias ou meses após a exposição radioativa. Cerca de 400 mineiros foram convocados para ajudar na contenção do desastre. Então eles vieram de diversas partes da União Soviética para realizar essa tarefa extremamente perigosa. E a principal tarefa deles era escavar um túnel de 168 metros em 60 dias, diretamente embaixo do núcleo do reator. O objetivo desse túnel era permitir a instalação de um sistema de resfriamento com nitrogênio líquido para conter a reação nuclear e evitar que o núcleo derretido entrasse em contato com o solo. Então também não precisamos ser experts no assunto, né,
para imaginar que muitos deles também receberam altíssimas taxas de radiação e vieram perder as suas vidas dias ou até meses após essa operação tão perigosa. Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, eles desempenharam um papel crucial na contenção do desastre. Esses 3 homens se destacaram pela sua coragem e sacrifício. Após a explosão do reator, o núcleo derretido começou a se mover em direção ao subsolo, ameaçando atingir os porões de resfriamento que continham cerca de 20 milhões de litros de água. E se essa água tivesse entrado em contato com o material nuclear derretido, poderia causar uma explosão de vapor radioativo catastrófica. Então eles praticamente deram as suas próprias vidas em sacrifício ao entrar na água contaminada pela radiação usando apenas roupas de mergulho comum. Então eles fecharam alguns registros manualmente e evitaram com sucesso uma segunda explosão que poderia ter causado ainda mais danos e contaminação a pelo menos a uma grande parte ali da Europa. Tem noção do que é isso? E parece milagrosamente que todos 3 sobreviveram à alta radiação. Apesar do acidente ocorrer na madrugada de 26 de abril, a evacuação de Pripyat só começou na tarde de 27 de abril, mais de 24 horas após a explosão. Então esses moradores de Pripyat, eles foram informados que seria uma evacuação temporária, mas nunca mais puderam voltar. Ônibus e outros veículos de transportes foram usados para remover rapidamente a população para áreas mais seguras. E mais de 49 mil residentes de Pripyat foram evacuados em poucas horas, levando consigo apenas alguns pertences. E posteriormente cerca de 116 mil pessoas de outras áreas próximas também foram evacuadas. Até os animais domésticos foram deixados para trás. Rapaziada, e agora vem uma parte também bem triste, né? Para quem tem animalzinho doméstico aí em casa sabe como é que é. Após a evacuação de Pripyat e outras áreas próximas a Chernobyl, muitos animais domésticos foram deixados para trás. As autoridades soviéticas temiam que esses animais pudessem espalhar a contaminação radioativa, então foi decidido que infelizmente eles deveriam ser eliminados. Então os soldados soviéticos foram encarregados de caçar e matar os animais abandonados. É triste, mas é real, né? Vai fazer o quê? Isso incluiu cães, gatos e outros animais de estimação que haviam sido deixados para trás pelos moradores evacuados. Então a operação foi realizada para evitar a disseminação da radiação e proteger assim a saúde pública. Então, outra coisa bem triste, né, além de todas as outras, né, sobre esse acidente, é que a exposição à radiação causou sérios problemas de saúde, incluindo câncer de tireoide, leucemia e outros tipos de câncer também. Então, principalmente os liquidadores, que eram os trabalhadores ali que participaram dos esforços de limpeza, eles foram especialmente afetados, sofrendo com doenças relacionadas à radiação. Então o desastre também teve um impacto psicológico profundo. Muitos dos moradores evacuados sofreram com estresse pós-traumático e outras condições de saúde mental. As comunidades destruídas e a perda dos lares e dos empregos deixaram cicatrizes duradouras. Curiosamente, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um inesperado santuário de vida selvagem. Então espécies raras e ameaçadas como lobos, alces e ursos se estabeleceram na área, prosperando em um ambiente sem a presença humana. Então, rapaziada, o desastre de Chernobyl ainda continua sendo uma das piores catástrofes nucleares da história. A resposta heróica de muitos e a evacuação em massa e as consequências duradouras são um testemunho do poder destrutivo da energia nuclear quando mal administrada. Ao mesmo tempo, Chernobyl nos lembra da resiliência humana e do impacto da natureza na recuperação das áreas afetadas. E a tragédia serve como um alerta permanente sobre a importância da segurança nuclear
e das medidas preventivas necessárias para evitar futuros desastres. Então, você já conhecia a incrível história de Chernobyl? Então deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Então, rapaziada, esse é mais um dos casos intrigantes aqui do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra nós que é bem importante. E aqui embaixo eu vou deixar um botão para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aqui nas duas laterais eu vou deixar 2 vídeos interessantes aqui do nosso canal para você assistir. Então, bora lá e fiquem com Deus.